Na segunda reportagem da série sobre os 200 anos da independência, a repórter Mônica Sanches mostra hoje a importância das lutas populares no processo de emancipação do Brasil. Salvador fez uma festa emocionante no último dia 2 de julho. É tradição antiga, interrompida pela pandemia. Após 2 anos de pausa, as casas foram enfeitadas e a multidão voltou para a rua. Os baianos comemoram o 2 de julho desde 1824, porque eles sabem que a vitória aqui foi fundamental para a conquista da independência do Brasil. Em janeiro de 1823, as marisqueiras e outros moradores de Taparica conseguiram evitar o desembarque dos soldados portugueses nas praias da ilha, ponto estratégico na Baía de Todos os Santos. Salvador estava tomada pelo exército português. Foram os marinheiros negros que fizeram o boicote na Baía de Todos os Santos, impedindo que a comida, os alimentos, viessem do Recôncavo para Salvador. Somente no dia 2 de julho de 1823, acabou a ocupação portuguesa na Bahia. O Império do Brasil nasceu numa guerra com cerca de 4.000 mortes. Confrontos aconteceram antes e depois de setembro de 1822. A população começou a enfrentar e a expulsar as tropas portuguesas em agosto de 1821, em Pernambuco. No início de 1822, explodiram os conflitos na Bahia. Em 1823, as batalhas aconteceram no Piauí e logo depois no Maranhão e no Pará, onde lideranças políticas decidiram apoiar as tropas de Portugal. Montevidéu, hoje capital do Uruguai, pertencia ao Brasil e lá a guerra só acabou em fevereiro de 1824. Este professor da USP calcula que na época os exércitos dos dois lados mobilizaram mais de 60.000 homens e que 2% dos habitantes do Brasil se envolveram de alguma forma nestas lutas. Hoje seriam 4 milhões de pessoas. Imagine então se essas guerras fossem hoje. Ninguém poderia ignorá-las. Elas foram parte importantíssima da história do Brasil. Os túmulos deste cemitério no interior do Piauí são de heróis anônimos da Batalha do Genipapo, sertanejos que não sobreviveram ao confronto em 13 de março de 1823. As forças portuguesas elas estavam consideravelmente mais bem preparadas, né? Estavam armadas, tinham 11 canhões, tinham munição à vontade, eram armadas com mosquetes. E o exército brasileiro constava um pouco mais de poucos fuzis e algumas foices e alguns facões. Os combates no Piauí tiveram a participação dos antepassados destes indígenas da etnia Tabajara. Batalhas em outras regiões também tiveram guerreiros com arco e flecha entre as tropas brasileiras. Nos principais monumentos da independência no Rio, em São Paulo e na Bahia, figuras indígenas ganharam destaque. São símbolos, mas que não correspondiam à realidade. Os indígenas reais, da vida real, foram sistematicamente ignorados, privados de seus direitos, tiveram sua cidadania precarizada com a formação do Estado Nacional. Os próprios que tiveram junto com os índios lutando, tentaram também, de certa forma, também tirar os índios da jogada, vamos dizer assim, tentaram tirar os índios da jogada e ficar com a independência só para eles, com um território só para eles. Durante o próprio processo de independência, alguns de seus destacados participantes se empenharam ativamente e foram muito bem-sucedidos na criação de uma versão para
para aquilo que eles estavam fazendo. Que versão era essa? A independência do Brasil seria um processo político pacífico, de modo que as próprias guerras foram desaparecendo. Mas os pesquisadores, desde sempre, mostraram que as guerras existiram, foram importantes e muito impactantes na própria formação da nacionalidade brasileira. Amanhã, as principais mudanças na sociedade brasileira nos últimos 200 anos.